Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso não significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volta a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar. Ó Santo Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela sua fidelidade e bondade, na medida em que o Senhor, ó Pai, tem feito essa obra no nosso coração e na nossa vida. Uma obra de santificação, uma obra onde o Teu Espírito está nos ensinando, através da palavra, a vivermos como Seus servos. E nesse tempo que vamos ter agora, sê conosco. Edifica-nos, nos dê alegria na Tua presença. Obrigado pela vida de cada um de nós que estamos participando desse momento tão precioso. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos em oração. Amém. Amada igreja, existe um problema profundamente arraigado nos corações dos homens. E esse problema é a busca contínua, incessante, por aprovação dos outros. Já 2 semanas atrás, a gente vem estudando, esse é o 3º estudo, onde nós vemos essa ansiedade de ser aceito pelos outros, nos faz agir de maneira inconveniente com a Escritura Sagrada. Eu preciso disso? Será? O que percebemos é que a Bíblia, de uma maneira frequente, ela vai chamar isso de medo do homem. Eu preciso satisfazer quem está ao meu lado. E às vezes faço coisas inconvenientes. Vimos como essa busca se manifesta na nossa vida, e muitas vezes é como se fosse uma armadilha que nos leva em diversas áreas da vida. Uma armadilha que mina nossa confiança em Deus, uma armadilha que distorce os nossos relacionamentos, a ponto de termos pessoas sendo tão necessitadas de serem agradadas por nós, que nós servimos essas pessoas como se elas fossem ídolos nossos. E isso é muito sério. A proposta de hoje, quando a gente está concluindo a respeito esse tema, é que nós estejamos vencendo a batalha contra o medo do homem. Vencendo essa
coisa que nos, muitas vezes, aprisiona, para que a gente possa valorizar as promessas do Evangelho, da Escritura, acima das promessas ilusórias da aprovação do homem, aprovação do próximo, aprovação de pessoas que nós queremos bem, mas que não devem ser tratadas como aqueles que precisam ser valorizados a ponto da obediência cega. Qual o contexto desse texto? Eu confesso que é um dos textos mais complicados, mais difíceis, não no sentido de compreensão, mas de colocar no coração para a vida do cristão. O que a gente percebe aqui é que nesse tempo em que Paulo está escrevendo essas coisas aqui no livro de Gálatas, e descreve um evento que aconteceu numa igreja, a igreja de Antioquia dele, a igreja onde ele era uma liderança junto com Barnabé, e quando Cefas, que é Pedro, chega ali para fazer uma visita. Aqui em Gálatas 2, trata primariamente da pureza do Evangelho. Apesar de ele estar contando o que ocorreu, ele está simplesmente ensinando a pureza do Evangelho. E como é o Evangelho que tira de nós esse medo das pessoas que permeiam a nossa vida. Para compreender isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11. Depois eu sugiro que vocês leiam o texto, porque isso aqui está dentro daquele contexto. O que nós vemos aqui? Nós vemos a igreja primitiva enfrentando uma tensão crucial. A relação entre judeus e gentios vivendo dentro da igreja. Tanto judeus creram no Senhor Jesus e se tornaram a maioria da igreja primitiva, como gentios que foram evangelizados e junto com esses judeus crentes, agora formam a igreja. E havia uma tensão de informações, de atitudes, de compromissos, de cobranças que havia aqui dentro da igreja. Era como uma confusão que precisava ser bem direcionada. A questão era que até que ponto um gentio convertido precisava adotar as práticas do judaísmo antigo, como a circuncisão, as leis alimentares, as leis rituais, ou as leis de religiosidade. Até que ponto eles tinham que fazer isso para ser salvos, visto que Jesus era o Messias judeu que morreu na cruz, e eles creram. E tudo o que Cristo fez já era suficiente. A lei do Antigo Testamento ainda era obrigatória após a obra redentora de Cristo Jesus? Esse é o questionamento. Desde os dias do Êxodo, e é muito importante que nos lembremos isso. Lá atrás, quando o povo estava no Egito e depois foram libertos pelo Senhor, naquele período, quando eles saem dali, eles recebem a lei mosaica. Seus filhos nasciam sob a lei. Eles eram circuncidados no 8º dia, de acordo com a lei. E eles publicamente, eles eram declarados filhos da lei, quando eles atingiam a idade adulta. Naquela época, eles viviam trabalhando e eles morriam debaixo da lei. A lei até mesmo regulava a forma do seu sepultamento. Era algo muito preciso. A lei afetava os aspectos da vida do judeu inteiramente. Era muito mais do que apenas os 10 mandamentos. Leis incluíam o tipo de vestimenta que o judeu deveria usar, os tipos de alimentos que eram permitidos comer e como deveriam ser preparados, algo que boa parte dos judeus ainda tradicionais fazem. Naquela época, as leis diziam como eles deveriam arar o campo e como seus animais deveriam ser amarrados ao arado. Até esse detalhe tinha, como plantar e como colher no campo, como tratar a família e seus servos, como adorar a Deus. Ou seja, toda a vida daquele povo era moldado e regido pela lei.
Os discípulos de Jesus que foram chamados eram judeus. E eles, desde o início da vida deles, eles foram criados debaixo da lei. Então observa que havia ali um modelo de vivência, um modelo que tinha a ver com relacionamentos com Deus e tudo mais, com os homens, com a sociedade, lideranças, atividades diárias, a coisa que se veste, aquilo que se come. Então eles estavam totalmente tranquilos diante daquilo, porque se tornou algo comum, algo normal do dia a dia. Eu vou botar essa roupa porque todo mundo põe essa roupa e eu vou botar essa roupa. Eu só vou comer o alimento adequado, que é preparado adequadamente, a carne não pode ter sangue, vai por aí fora. Por quê? Porque todo mundo faz assim, eu aprendi, já nasci, já cresci assim. Enraizados nessa influência. Quando Jesus se aproxima deles e os traz para a sua intimidade, eles viram em Cristo Jesus o cumprimento daquela lei. Em Mateus capítulo 5, verso 17 até o verso 18, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Jesus não está dizendo aqui, eu vim para fazer do jeito que a lei determina. Ele diz, eu vim para cumprir de maneira cabal aquilo que era exigência. Já fiz o que tinha que ser feito. Porque todos os detalhes da lei apontavam para Cristo Jesus. E para aquilo que ele viria e faria. E o Senhor Jesus está dizendo, eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir tudo, mas cumprir de uma maneira definitiva. E aí o texto continua, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota e um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E quando Jesus morre na cruz, antes de soltar o seu último suspiro, o que ele diz? Está consumado, está cumprido. Tudo que tinha que se cumprir, se cumpriu. O caráter pessoal de Jesus é muito interessante quando olhamos para a sua vida. O seu caráter justo, santo, foi o cumprimento da lei moral. Ele foi o único homem que viveu uma vida perfeita. Quando nós olhamos para a lei civil, a sua vida refletiu o cumprimento da lei civil. Ele permaneceu em submissão às autoridades e governos civis daquela época. E alguém testa o Senhor Jesus, e agora? Eu tenho que pagar imposto? Ele pede uma moeda e diz, de quem que é isso aqui? Isso aqui é o símbolo de César. Ele diz, então dai a César do que é de César, e a Deus o que é de Deus. Cumpra a lei. Eu estou cumprindo a lei, estou fazendo tudo. A vida do Senhor Jesus, nela ele cumpriu o cumprimento perfeito e total da lei cerimonial, religiosa. Todos os rituais legais, todos os sacrifícios do templo contemplavam a pessoa e a obra de Cristo Jesus. O cordeiro que era morto lá apontava para Jesus. Todo o ato ali aponta para Jesus. Aquela fumaça que saía do incensário, que apontava para oração, ela era levada à presença de Deus dentro do Santo dos Santos, porque Jesus é o nosso mediador. Jesus fez tudo. E para completar, ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, que tirou os pecados do mundo. Toda a lei foi cumprida. Só que, lembrem, pensem bem, essas pessoas estavam vivendo dentro de um contexto onde a lei era o modus operandi da sua vida. Aquilo era tudo que eles viviam. Eles aprenderam desde o início, eles nem pensavam, às vezes nem lembravam por que eles faziam aquelas coisas. Tamanha era a força daquela obediência à lei. E agora o Senhor Jesus diz, a lei é importante, mas ela aponta para aquele que a cumpriu de maneira definitiva. Sabe por quê? Jesus fez isso porque eu e você não podemos cumprir nada da lei de Deus. Nós não temos habilidade nem santidade para isso. A lei moral nós quebramos o tempo inteiro.
Se alguém entrasse dentro da mente de cada um de nós e visse os pensamentos impuros que passam às vezes na nossa mente, e a gente tem que brigar para que aquilo não ocorra. Quantas coisas a gente já fez contra a santidade de Deus, sendo crentes. E depois temos que chorar na presença do Senhor e nos prostrar diante de Deus, pedindo misericórdia. Nós não cumprimos nada da lei. A lei civil vira e mexe, a gente está pensando, será que a gente podia dar um jeitinho aqui? Há um tempo atrás, eu viajando com uma pessoa e mais dois, o policial parou a gente na estrada. E o motorista, crente, virou para o policial e disse assim: como é que o senhor pode aliviar isso para a gente? Eu quase dei um troço do lado dele. E aí no meio da conversa eu disse: olha, o senhor dá a multa aí, realmente o senhor está certo, e depois a gente resolve isso. Pagando, é claro, né? E aí eu tive que falar para um amigo: querido, Jesus veio cumprir toda a lei e deu exemplo para nós. Você estava errado. Não é esse o caminho. Que vergonha. Mas a gente pensa em coisas dessa natureza. Quanto à vida religiosa, o cerimonial, como que a gente erra nisso, queridos? Deus tenha misericórdia. Um exemplo disso é o dia do Senhor. Esse dia é dia do Senhor, é dia de estarmos como igreja reunidos para com alegria e com toda satisfação e com toda disposição, levantando das nossas casas, tomando o nosso café e vindo para a casa do Senhor para adorá-lo. Não é isso que nos salva, mas isso aponta para o que Cristo fez em nosso lugar e que colocou para nós como algo bom, para nossa edificação. É por causa do favor de Deus que nós estamos aqui. Em Atos capítulo 10, Deus instrui Pedro. Ele chega para essas pessoas e diz: olha, existe necessidade de vocês irem e pegar de volta as ovelhas perdidas. Capítulo 10, verso 6 de Mateus. As ovelhas perdidas aqui, queridos, são os judeus que foram dispersos e que não estão vivendo em Cristo. E ele diz: vocês vão lá e evangeliza esse pessoal que está perdido. Primeiramente, Jesus mandou os seus discípulos para o povo dele. Foi isso que Jesus fez. Foi só depois que Israel rejeitou Jesus, e eles rejeitaram Jesus como uma nação que ele havia instruído, e agora ele diz aos seus discípulos: vai lá e fazem discípulos de todas as nações. Ele mandou ir para os judeus não quiseram, a Escritura diz isso claramente, então o Evangelho foi pregado para os demais. Os gentios, somos nós. Mateus capítulo 28, verso 19. O que a gente vê aqui é essa instrução de Pedro, logo depois, no capítulo 10 de Atos, para ele evangelizar os gentios. Deus dá para ele uma visão, uma revelação, e vai orientá-lo. E é interessante que vem aqueles que eram servos de Cornélio, um homem, e eles chamam Pedro para ir na casa de Cornélio, e ele vai, e isso acontece depois dele ter tido a visão. E a visão era: existiam animais ali que eram proibidos na lei judaica de se alimentar. E Deus dizia para Pedro: pega e come. Pega e come. Pega e come. Não. E aí Deus diz: aquilo que Deus purificou, não considere impuro. Se eu purifiquei, é puro. Naquela época, ir para a casa de um gentio, se assentar na casa do gentio e comer a comida do gentio, era proibido para o judeu. Ele não podia fazer isso. A lei não lhe dava essa permissão. Porque eles entendiam que aquela comida produzida por gentio tinha um propósito de adorar um Deus que não era o Deus da Bíblia. Então Pedro, ser chamado para ir na casa de um gentio,
e sentar com eles, e conversar com eles, e comer com eles? Jamais. Por quê? Porque ele aprendeu a vida inteira pela lei que ele não deveria fazer isso. Só que agora o Senhor Jesus diz, olha, não existe mais a barreira, porque aquilo que eu santifico é santo, não é mais impuro. Considere santo. Aí chega no capítulo 10, no verso 27 e 28 de Atos. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, na casa de Cornélio, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. É por isso que eu estou aqui. Ele prega o evangelho ali, e aquelas pessoas se convertem, não só Cornélio, mas a casa e as pessoas que estavam ali são convertidas e passam a ser purificados por Deus, santos por causa de Cristo. Contudo, essa abertura aos gentios, ela gerou um conflito. Em Atos capítulo 11, ao retornar a Jerusalém, Pedro é confrontado pelos da circuncisão, diz o texto. Capítulo 11, verso 1. Diz assim, até o verso 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, na região ali dos judeus, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão o interpelaram, questionaram, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Observem. Jesus, através da sua obra, é redentor de todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. E agora, aqueles judeus que se converteram, ainda estavam com a mentalidade antiga, apesar de serem crentes, de que o evangelho era só para eles. Aquela ideia de congregação deles. E questionam Pedro. E nós vamos ver Pedro falando. Mais tarde, Pedro relatou as suas experiências com Cornélio, num concílio, o concílio de Jerusalém. É o primeiro concílio que a gente vê na história da igreja cristã. E nesse concílio foi tratado a vivência dos gentios entre os crentes, judeus. Foi tratado sobre, temos que exigir deles, dos homens, a sua circuncisão? Temos que exigir deles a comida adequada como a lei de Moisés? Para que aí eles possam se tornar judeus nisso e assim ser salvos? Essa foi a discussão que havia ali. Um grupo de um lado, dizendo, tem. O outro grupo, não, Cristo já cumpriu tudo, basta crer em Cristo. Atos capítulo 15, a partir do verso 7. Olha só o que Pedro, diante do concílio, o que era o concílio? Os apóstolos, os presbíteros da igreja e muitos outros presentes discutindo essa matéria, à luz da verdade de Deus. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E depois que Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Olha, eles creram, eles receberam o Espírito Santo e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. O testemunho de Pedro nesse momento foi um testemunho importante. Ele era uma liderança. Paulo era uma liderança. Barnabé era uma liderança. Todos esses, Tiago estava ali, que foi o homem que trouxe a palavra final, dizendo, creu em Jesus, isso é suficiente. A salvação em Cristo não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez. E quando eu creio naquilo que Cristo fez, Ele muda aquilo que eu faço. É o contrário.
Agora a motivação vem de Cristo, da obra perfeita, da obra feita, consumada. E que a fé me dá a alegria da liberdade de viver com o Senhor. E agora eu sou regido e movido por algo que habita em mim, o Espírito Santo de Deus. Ser crente não é fazer, ser crente é crer. E depois ele faz. Mas o que nos identifica não é o que fazemos, é o que cremos. Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. Em Atos capítulo 11, nós vemos Paulo e Barnabé ministrando em Antioquia. Antioquia foi uma grande igreja. Antioquia da Pisídia. Foi pioneira em viver o evangelho, fora do contexto judaico. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha muito gentio convertido. E a igreja recebia todas essas pessoas. Você ama Cristo, Jesus faz diferença na sua vida, tem transformado a sua vida, louvado seja Deus, e batizava essas pessoas. E as recebia como membros da igreja. Eu fui ali na igreja de Antioquia, que em Atos capítulo 11, verso 26, diz que pela primeira vez, o povo de Deus foi chamado de cristãos. É a primeira vez lá na igreja de Antioquia. Tanto judeus quanto gentios. E é esse o contexto. E diante desse contexto, nós vamos ter aqui em Gálatas capítulo 2, verso 11, dizendo: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Paulo vai chegar diante do homem importante de Deus, chamado Pedro, e vai repreendê-lo. E diz o texto que Deus vai fazer isso, Paulo vai fazer isso de forma pública. Porque a atitude de Pedro estava sendo pública. É nesse cenário de tensão que havia entre judeu e crente, gentio, que ocorre o confronto em Antioquia. E ali ficou tudo muito claro. E agora Paulo diz, olha, eu resisti a Pedro. Eu resisti, eu fui contra ele, assim tete a tete. Porque ele fez algo que o tornou repreensível. E aí ele diz o que Pedro fez. Verso 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. O que acontece é o seguinte, Pedro era do pessoal lá de Jerusalém, onde tinha o grande bispo da igreja ali, era Tiago, grande líder, pastor da igreja, é tudo a mesma palavra. E vai chegar os presbíteros da igreja de Jerusalém, que são ainda movidos pela fé cristã, ainda meio envolvido com o judaísmo. E Pedro, sendo daquela turma, quando chega em Antioquia, ele convive com todo mundo. Ele come com todo mundo, ele vai na casa de todo mundo, ele se alegra com todo mundo. Ele tinha uma vida tranquila com os gentios, porque eram irmãos na fé. Mas aí diz o texto, que quando chegou na igreja, os presbíteros, a liderança, que veio de Jerusalém, os da circuncisão, que ainda estavam praticando de maneira errada a circuncisão. Verso 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Nossa, gente, que palavra dura é essa? Paulo chamou eles de hipócritas. Quem? Pedro, Barnabé e os que agiram contra eles, como eles. O que acontecia? Agora que aqueles chegaram, eles, não vou mais na casa do gentio não come mais comigo, eu não como com eles. Aí eles sentam de lá e eu sento de cá. Puxa, peraí, lá no evento que houve do primeiro concílio, em Atos 15,
Pedro, você falou para todo mundo que o seu ministério é pregar o evangelho a todos os gentios. A eles foi dado até um Espírito Santo. E agora você está colocando eles de lado? Deixando eles ali, para que você fique aqui? Isso é hipocrisia. Isso é mentira que você está fazendo. Você está fazendo isso para ser visto pelos outros. Você ficou com medo dos outros. Vocês estão vendo o que acontece? Quando a gente fica servindo aos outros, aos costumes e essas coisas todas, e não a Deus, nós corremos o risco de fazer coisas terríveis. De idolatrar a lei, de idolatrar comportamentos, ao invés de adorar e colocar Cristo no lugar certo da nossa vida. Aqui, queridos, para mim é o clímax do exemplo de como é perigoso eu estar preocupado com os outros e não olhar para a Escritura para ver o que Deus tem para mim. Pedro está sendo envergonhado publicamente, face a face. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo aquelas coisas na frente de todo mundo. E quando alguém faz alguma coisa na frente, ele tem que ser advertido dessa forma. Um erro público é disciplinado de forma pública. É privado de forma privada. Eles estavam envergonhando o evangelho. Eles estavam criticando e colocando em dúvida o que Cristo havia feito. Verso 14. Paulo começa dizendo: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todo mundo: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Por que você está fazendo isso? A princípio, Pedro demonstrava e ensinava literalmente a liberdade do evangelho, comendo com os gentios. Agora chega o grupo legalista de Jerusalém, da parte de Tiago, ele se sentiu intimidado e o comportamento dele mudou. Medo da desaprovação do grupo judaizante, temendo-os da circuncisão, Pedro se retira da comunhão com os gentios. Sua atitude hipócrita, dissimulada, arrasta outros judeus e até mesmo Barnabé, companheiro de Paulo. Faz ele negar um conteúdo bíblico e teológico, que foi o cumprimento de Cristo. E Paulo, como aquele que era pastor, e que não poderia deixar que a sua igreja, a igreja de Antioquia tivesse esse modelo, ele vai dizer: não, aqui não vai acontecer isso não. Afinal de contas, a fé em Cristo não é suficiente. Você está agindo como gentio, depois você age como um judeu, e ainda quer que o gentio trate você como um judeu? Que história é essa? Queridos, Paulo continua no verso 15, e o argumento dele é: ele era judeu, nós, judeus de nascimento, por natureza, não gentio pecadores, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Somos justificados somente pela fé em Cristo. É como se Paulo estivesse pegando aqueles líderes, colocando eles assim: olha, vem aqui, vamos ouvir. Deixa eu consertar alguma coisa que está errada aí. Todo mundo aqui creu em Jesus para ser salvo. Então vamos lembrar da teologia, vamos lembrar do princípio da salvação. A justificação é somente pela fé em Cristo, não porque eu guardo a lei e deixo de guardar a lei. É o verso 16 aí.
Ele quer tirar de novo, porque já havia sido tirado da mente, do coração, da prática daquelas pessoas, algo que eles tinham de maneira viciada vivido na lei. E Ele quer de novo tirar isso e dizer, colocar quem é o Deus a ser adorado, que é o nosso justificador, no lugar certo no nosso coração. A justificação é pela fé em Cristo, e não por você guardar a lei. Está aqui, ó. Você tentar voltar à lei após encontrar a justificação em Cristo, é você negar a suficiência da obra de Jesus. E no verso 18 ele diz, quando volta aquilo que você já deixou para trás, você está agindo como um transgressor. Essa palavra é muito dura aqui no texto. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Essa é a palavra que Paulo está dizendo para Pedro e os que foram atrás dele, legalistas. Você aprendeu agora de Cristo uma realidade que te liberta e você está querendo voltar para a prisão? Você recebeu graça e você está querendo viver pela lei que você não consegue cumprir? E o clímax aqui é o versículo 20. A identidade do crente está unida a Cristo, em sua morte e sua ressurreição. Ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esse viver agora, do dia a dia, que tenho na minha carne, na minha existência, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E esse Filho de Deus me amou e se entregou por mim. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está atacando o medo de Pedro e sua hipocrisia, apontando para a suficiência e o poder do transformador de Cristo, o Evangelho encarnado de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Vocês estão vendo como que as preocupações para ser aceito pelos outros, muitas vezes, pode nos levar a quebrar a vontade de Deus, a negar a Cristo. Como que o Evangelho triunfa sobre o medo nosso, da aprovação? Esse é o nosso alvo. Como é que, então, eu uso a palavra para vencer essa tendência que a gente tem de ficar vivendo para os outros, para ser recebido, aceito pelos outros? Primeira coisa, eu tenho que entender que o Evangelho mostra a minha realidade. Quando o Evangelho mostra a minha realidade, eu caio na presença de Deus e não tenho nem coragem de levantar os olhos para contemplá-lo, porque eu reconheço o meu pecado e a santidade de Deus diante de mim, e eu não sou habilitado a levantar os meus olhos para contemplar Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele viu aquelas coisas e antes de chegar na presença excelsa de Deus, ele tampa os seus olhos e diz, eu não posso, como pecador, contemplar aquele que é santo. Eu não posso. A palavra de Deus, quando nós lemos, ela mostra quem nós somos. Ela nos humilha. Quando Deus mostra a nossa realidade, mostra que somos pecadores e necessitados da bondade de Deus. Nós reconhecemos que só podemos ser justificados pela fé e não pelas obras. Verso 16 desse texto. Não há nada em nós que nos torne aceitáveis na presença de Deus. Nada. Sua beleza, a sua linda expressão na hora de adorar. Querido, isso tudo Deus se agrada, mas a partir da justificação que Ele fez na sua vida, e essas coisas só são belas por causa da essência e não da aparência. Por aquilo que Cristo fez eu ser, e não por aquilo que eu quero ser diante de Deus.
Somos pecadores, desamparados, totalmente dependentes da graça para crer e para sermos santificados. Ninguém se auto-santifica sozinho. Essa eu entendo, eu queria que você entenda, essa humildade, ela nos liberta da necessidade de projetar, de fazer uma imagem perfeita diante de Deus, porque eu não vou conseguir, e você também não vai conseguir. Nós somos vistos perfeitos por causa de Cristo em nós, por causa do sangue de Cristo em nós, e não por causa de nós. E vira e mexe, eu penso, já venci isso, ainda vem aquelas situações difíceis para eu ter que enfrentar hoje e agora. Quando nós somos confrontados com as nossas falhas, nós podemos abraçar a verdade sem desespero. Quando a gente vê a nossa realidade, as nossas falhas, os nossos pecados, vá para a verdade sem medo. Vá para o Evangelho, para a Palavra de Deus, sem medo nenhum. Pois nosso valor, ele não reside na nossa permanência ou na opinião alheia, mas na obra de Cristo, a nosso favor. Que bênção. O que eu posso dizer? Nós não precisamos ser perfeitos. Eu posso dizer que o que nós precisamos é conhecer e amar o Salvador perfeito. E isso vai nos libertar da armadilha de ter que aproveitar a nossa vida para satisfazer os outros. Segunda coisa sobre o Evangelho que nos liberta é o Evangelho que nos torna aceitáveis, agradáveis na presença de Deus. Pela fé em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Quando no julgamento chegarmos na presença de Deus, 1 João capítulo 2, verso 2, diz que Jesus vai ser o nosso advogado. E eu chego na presença de Deus e olha a minha folha corrida. Deus tenha misericórdia. A hora que a minha folha corrida dos meus atos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes positivas e passivas, de eu deixar de fazer, deixar de ser, deixar de amar, deixar de glorificar, deixar de... E Deus olha para tudo aquilo, a única coisa que Ele pode dizer, esse é descendente de Adão, pecador. Você só tem um fim. O salário do pecado é a morte. É morte para você. Pode falar, advogado de defesa. Aí vem o Senhor Jesus, como nosso advogado, diz a Escritura. E ele chega diante do Pai e diz, apesar disso tudo, Senhor, eu morri na cruz, o meu sangue foi derramado por causa dele. Ele creu nisso. E isso lhe é imputado como justificação, como justiça de Deus. E o Pai olha, e agora nós somos vistos através da lupa do sangue de Cristo. E o Pai diz, este é perfeito por causa de Cristo. Justificada. Entre no meu gozo eterno. É isso, querido. Eu me torno agradável a Deus através da palavra de Deus que produz salvação em mim. É através do Evangelho que nós cremos. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos a justiça perfeita de Cristo, que é creditada a nós. É o que Cristo fez e que não é dado. Aí você olha na sua conta de vida, está lá o crédito. Jesus Cristo, Ele é tão grande que a minha folha corrida é amassada e jogada fora. Agora você vai ver uma santidade eternamente. Essa é a nossa posição hoje. Eu sou salvo se crê no Senhor Jesus. Você é salvo se creu no Senhor Jesus. E nós seremos juntos salvos quando Cristo voltar.
Mas hoje Deus é a nossa realidade. A salvação já faz parte da nossa vida. E esse é o motivo da nossa existência e do nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. E eu não posso jamais deixar que essa verdade saia da minha mente. Caso contrário, eu vou fazer coisas horríveis, como Pedro fez. Quando nós cremos no Evangelho e na palavra do Senhor, e nós começamos a ler a Escritura, ela começa a nos inundar com verdades, com princípios, com graça, com misericórdia, com favor, com os consolos do Senhor, e tudo aquilo começa a ter significado para mim. E tudo aquilo me preenche, tudo aquilo me desafia, mas ao mesmo tempo Deus diz, eu estou contigo e vou estar até o fim do tempo. O que é o homem comparado ao Senhor? Que eu preciso me alegrar nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ter medo do homem? Nada pode nos separar do amor do Senhor, Romanos capítulo 8. Nem morte, nem vida, nem isso, nem aquilo. Nós podemos confiar nele em meio ao medo. Nós podemos declarar, como o salmista declara, o Salmo 118, o verso 6. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que me poderá fazer o homem? Vamos ler esse texto junto? O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? É isso aí. Você crê nisso? Essa é a sua fé. Esse é o Deus que você pôs a sua confiança. Você pode dizer esse texto. Mas não só dizer. Está saindo aqui de dentro, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que eu não vou temer. Porque que homem que vai poder fazer algo contra mim? A aprovação definitiva e imutável de Deus através de Cristo Jesus, irmãos, supera infinitamente a aprovação instável e condicional dos homens que ficam dizendo que vão nos aprovar se fizermos isso, depois mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro, infinitamente. Mas Deus nos aprova a partir da fé. E Ele diz, é meu, justificado, salvo. Ponto final. Gozo, hoje e eternamente. O Evangelho nos ensina isso, irmãos. O Evangelho também nos dá promessas superiores, promessas grandes. Ninguém pode ficar dando promessa para a gente. E quando dá, são promessas de coisas que passam, que não tem significado, quando olhado a promessa é aquilo que Deus prometeu para nós e o valor daquilo. A fé salvadora, ela é confiança nas promessas de Deus, centradas em Cristo, é claro. A batalha contra o medo e a aprovação do homem é uma batalha de promessas. O que o homem promete com aquilo que Deus promete. E aí? O que você vai escolher? O mundo e o nosso coração enganoso, caído, nos oferecem promessas falsas, coisas terríveis. Você vai ser feliz se você gostar de mim. Não ficarei só se tiver a aprovação de todos vocês. As suas vidas é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Vira e mexe eu ouço isso em homenagens, em festas. Aí o dono da festa vai diz, vocês são as pessoas, as coisas mais importantes da minha vida. Eu falo, meu Deus do céu. Vocês são muito importantes, eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui, mas o Senhor é mais importante na minha vida.
Era a hora de você dizer: e eu gostaria muito que você amasse a Cristo e conhecesse o seu amor, para que juntos nós pudéssemos estar não só nessa festa, mas na festa eterna com o Senhor. O diabo, ele usou essa tática desde o Éden. Vocês serão como Deus. Disse isso para Eva. Você vai ser maior, você vai ser o seu próprio. O Evangelho, ele nos oferece promessas verdadeiras e eternas, porque é vindo do Deus verdadeiro e eterno. E esse Evangelho é apto para combater mentiras, ilusões, decepções e atitudes erradas. Nós precisamos lutar, irmãos, mas a nossa luta é pela fé. Nós temos que agarrar-nos nas promessas, mas nas promessas não dos homens, nas promessas de Deus. Quando a opinião alheia nos preocupar, nós devemos olhar para Romanos capítulo 8, verso 31, e dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós ficarmos ansiosos por uma afirmação, por uma aceitação humana, vamos lembrar de 2 Coríntios 5,9, que diz: assim, pois, o nosso alvo é agradar a Deus. Quando nós fomos tentados a confiar nos homens e nas promessas dos homens, e isso é muito diante dos nossos olhos, o tempo inteiro. Lembre de Jeremias capítulo 17, versos 5 a 7, que diz: maldito o homem que confiar no homem, no ser humano. E depois diz: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Eu não confio em homens. Eu não confio em homens. Eu confio no Senhor. Por quê? Porque a minha esperança vai ser o Senhor. Quando nós tivermos com temor as consequências de obedecer a Deus, nós tememos isso, eu tenho que lembrar que Deus diz: a minha graça te basta, é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quando você estiver temendo as circunstâncias, aquelas que estão esmagando, aquelas situações que estão trazendo angústia e dor para você, dúvidas, lembre-se do que a Escritura diz: Deus pode fazer com que toda a graça transborde sobre vocês, para que, tendo sempre ampla provisão em tudo, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A Escritura, o Evangelho, traz resposta para tudo. Para nossa ansiedade, ela traz resposta a tudo. Para nossa dependência, para nossa fragilidade. E Deus se faz suficiente, abençoador, cheio de promessas, e Ele cumpre. Lembre do Evangelho e das promessas do Evangelho. Quando preferimos o silêncio ao risco da rejeição. Gente, Paulo podia ter ficado caladinho. Paulo podia ter ficado caladinho, não ter dito nada para Pedro. E deixado tudo passar. Mas ele tinha uma responsabilidade. Não era só com Pedro, era com Pedro. Não era só com Barnabé, era com Barnabé. Não era só com aqueles judaizantes que vieram de Jerusalém, também com eles. Mas ele tinha uma responsabilidade diante do seu Deus e da igreja do Senhor Jesus. E é por isso que ele fala. Por amor. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 10 diz: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo está dizendo que tem prazer nisso, porque ele está resolvendo situações. E ele, ao fazê-lo em nome de Deus, por amor de Cristo, ele vai ser contrário ao mundo. Sempre nós seremos contrários ao mundo.
E o mundo vai olhar para nós como inimigos, e vai nos tratar como inimigos, e vai fazer chacota contra a nossa fé e o Deus da nossa fé. Vai desmotivar-nos a viver e conhecer e crescer na palavra de Deus, a buscar a santidade. Mas Paulo diz, exatamente nesses momentos, eu sinto prazer na fraqueza, que eu me sinto fraco, nos insultos das pessoas, nas privações que eu tenho tido, nas perseguições por causa de Cristo Jesus, nas angústias, mas por amor de Cristo, porque eu sou de Cristo, e eu vivo segundo Cristo, custe o que custar. E se alguma coisa grandiosa me for prometida, mas não for aquela que me leve a amar a Cristo, honrar a Cristo, servir a Cristo, eu prefiro servir a Cristo do que servir os homens e o mundo onde eu vivo. Uau! Que entendimento que esse homem teve do valor de Cristo, da sua obra. Quando você se sente fracassado, quando você se sente desapontado, lembre de Jeremias, capítulo 17, verso 10, que diz, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Basta eu crer para ser salvo. Mas Deus quer que vivamos como salvos, para que até mesmo os nossos pensamentos sondados por Ele, nós sejamos aceitos por causa da bondade de Deus para conosco. Concluindo, amados, o confronto em Antioquia nos ensina uma lição importantíssima. A pureza do Evangelho e a liberdade do medo do homem estão juntas. Pureza do Evangelho que me ajuda e não ter medo dos homens. Pedro cedeu ao medo momentaneamente. Ele deixou de viver pela verdade do Evangelho da justificação somente pela fé. Momentaneamente ele fez algo com medo dos homens. E Deus providenciou Paulo. Paulo permaneceu firme, porque estava fundado, ancorado, enraizado na verdade do Evangelho. E isso gerou santidade e comportamento correto. A solução, irmãos, definitiva para essa armadilha da aprovação do homem, não é o seu esforço próprio. Não é aí que existe a solução. Mas a apropriação, o receber, o tomar aquilo que Deus está lhe dando pela fé, das verdades do Evangelho. O que me leva a ter muita preocupação, porque nós temos tido uma tendência de pouco conhecimento do Evangelho na vida dos crentes contemporâneos. Ele não lê a Escritura. Ele não lê a Escritura. O crente contemporâneo não lê a Escritura. Quando fazemos percentuais de pesquisa, são poucos os que têm de maneira desejosa, frequente, cheia de prazer, motivados pelo Espírito, tido tempo para ler a Escritura. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para trabalhar, cuidar dos filhos, do cachorro, eu tenho 2, disso, daquilo e daquilo outro, eu quero ver um cinema, eu quero assistir um filme, eu quero comer uma coisa diferente, 50 mil coisas estão na minha agenda diária, mas na sua agenda está o Evangelho que te fortalece. Essa é a pergunta prática. Para que nós possamos lembrar quem nós somos em Cristo. Em Cristo somos justificados, amados e aceitos por Deus. Onde eu encontro isso? Na Escritura. Nós temos que valorizar a aprovação de Deus acima de qualquer coisa, que em Cristo Jesus, através da fé, me justifica. Nós precisamos viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que vive em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer essas palavras de Paulo?
Que Deus nos conduza, a fim de que possamos diariamente lutar contra a incredulidade e o medo, não com as nossas próprias forças, mas com as armas poderosas do Evangelho. Que nós possamos encontrar nossa identidade, aquela que Cristo nos traz. Que nós possamos encontrar segurança, que nós possamos encontrar alegria na obra consumada de Cristo. O sim de Deus para nós. Nós somos libertos da necessidade de agradar aos homens, para que possamos viver corajosamente para a glória de Deus. Que Deus coloque essa verdade no nosso coração. Nos confronte como confrontou a Pedro. Isso não gerou inimizade entre Pedro e Paulo, pelo contrário. Eles citam um ao outro nas suas cartas. Mas gerou um abandono do medo do homem para a glória de Deus. Ó Deus, faça isso na minha vida. Vamos orar. Ó Deus, que revelação é essa que o Senhor nos traz? Onde um irmão é usado para divertir o outro, porque estava, ó Deus, desprezando a obra do Senhor Jesus através do medo a outras pessoas, da aceitação das outras pessoas. Essas figuras bíblicas que são tão importantes para nós. E que mostram que são pecadores como nós, e que precisamos ser direcionados pela Escritura todo dia. Ó Deus, faça a tua obra na nossa vida. E não permita que nada na nossa vida seja maior do que o Senhor e a tua graça, e a fé que o Senhor nos deu, e a presença do teu Espírito em nós. As verdades do teu Evangelho no nosso coração. Que nada seja maior do que essas coisas. Que o Senhor esteja reinando em nossa alma. E que nós estejamos, ó Pai, conscientes disso, investindo para que o teu Evangelho esteja crescendo na nossa mente e coração, e assim nos preparando para a luta, para a batalha cristã, que é espiritual. Faça essa obra em nós, ó Pai, para o nosso bem, e para que tudo seja para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que nós oramos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.